ótima noite. Oi. Tamo junto. Faça uma excelente noite. Não, essa live não estava no script. E não, hoje a Camila não vem aqui como terapeuta. A Camila não vem aqui como a formanda em neurociência do comportamento. Não tem como desvencilhar de ser. É parte de mim essas coisas. Mas a Camila que veio aqui hoje falar, veio trazer uma reflexão, algo que eu creio estar aprendendo. E eu fiquei pensando assim, qual poderia ser o tema? Talvez que as pessoas passem aí num sábado à noite. Sábado à noite, como eu já diria Lulu Santos, né? Todo mundo espera alguma coisa do sábado à noite. Onde as pessoas geralmente estão em busca de satisfazer um buraco que elas nem mesmo conhecem, não sabem muito, mas que elas acreditam de verdade que serão preenchidos por um monte de coisas. Talvez um vício, talvez uma bela festa, talvez, não sei. Quais são as coisas que você procura? Mas hoje eu quero falar um pouquinho para pessoas que talvez não estejam em busca dessas coisas, que talvez estejam passando por momentos de dificuldade, por momentos que talvez se questione, por momentos em que eu posso chamar de vale. E eu fico lembrando, o que afeta esse vale? Eu lembro do salmista Davi, ele dizendo assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, mas mal algum. O vale é um lugar onde pode produzir temor. É um lugar que fala desses medos que talvez você precise enfrentar. É um vale que talvez vai querer mexer com a sua alma, que talvez vai querer mexer e desestruturar as suas emoções, que vai querer desestruturar os seus pensamentos. Qual o resultado? O que pode produzir um vale? Qual o significado disso? Olá, Ângela, bem-vinda, tá? Qual o significado teria esse vale? A gente já falou aqui que ele produz temor. Esse vale é um lugar onde, na Bíblia, por exemplo, é relacionado a um vale de ossos secos. Nesse vale, pode ser que não gere mais vida. Talvez nesse vale possa ser uma depressão, assim como foi um dia na minha vida. Talvez o seu vale possa ser um momento de grande dificuldade financeira. Talvez um problema no seu relacionamento. Talvez um conjunto de todas essas coisas. Eu não sei qual é o seu vale, mas nesse vale, independentemente de qual seja o tipo, existe uma coisa que vai acontecer ali: a ausência de vida. Quando a gente fala de vale, fala
do relevo mesmo, né, de lugares baixos. A gente pensa, né, em montes como lugares altos e vales como aquele lugar mais baixo, como talvez um lugar onde levem as pessoas para querer se esconder. Talvez esse vale, ao produzir temor, ele esteja causando várias paralisias na sua mente. E deixa eu te falar, na nossa vida não existe essa coisa assim, eu estou estagnada na vida. Não existe. Ou você está florescendo para a sua vida, ou você está definhando, ou você está prosperando, dando frutos, ou você está definhando e morrendo. Não existe aquela fase da jornada em que você está ali em linha reta. Bem-vinda, Daisy. Eu não sei, não estava combinado essa live, não tem um script dessa live, mas eu tenho refletido tanto. Por quê? Muito se fala às vezes nessa questão do vale como se fosse a figura do deserto. Um lugar de dificuldade, um lugar de uma jornada, um lugar de enfrentar desafios. E eu não sei quais são os seus que você tem enfrentado hoje. Eu sei que você não chegou aqui à toa. Nenhuma das pessoas que vão passar aqui hoje vai estar aqui por à toa. E não fui eu que convidei. Eu só tenho isso para dizer para você. Você acredite nisso ou não. Deixa eu te falar, a minha vontade agora. Acabei de colocar 2 crianças ali para dormir, que estão em clima de férias. A minha vontade era de tomar um banho, deitar na minha cama e dormir. Preciso confessar para vocês, estou cansada, minha bolsinha denuncia, mas algo me incomodou. E eu tenho andado muito mais sensível a essa voz. Eu não sei para quem é essa mensagem aqui hoje, mas eu sei que eu tenho uma mensagem que eu preciso entregar. Então, se você puder, abra o seu coração, poucos minutos. Eu quero falar um pouquinho sobre esse vale, sobre esse lugar que talvez pode gerar morte, mas desse mesmo vale podem um exército se levantar. Talvez o momento mais difícil da sua vida. Eu tô aqui para dizer para você. E se eu te disser que a pior coisa que já te aconteceu na sua vida, na verdade pode ser a melhor coisa que te aconteceu na sua vida? Parece um tanto contraditório. Por quê? Quando nós estamos passando por um problema, por um vale, existe sequidão, vale de ossos secos. Existe sequidão da alma, sequidão do espírito, sequidão do corpo. Nós somos um ser 3. Não é à toa. Deus é triuno. Nós somos trinos também. Corpo, alma e espírito. As pessoas gostam muito de separar essas coisas, sabe? Mas deixa eu falar. Vamos pensar na depressão, por exemplo, como um desses momentos de vale. E talvez pode ser que o que tenha te levado para esse lugar pode ser da sua vida financeira, pode ser do seu relacionamento, pode ser um trauma da infância, pode ser um monte de coisa. Falar que é uma coisa ou outra que leva à depressão é falar sem conhecimento. Agora, pode ser vários fatores. Mas vamos pensar nesse vale. A gente viu que acontece sequidão. E é como
se um abismo chamasse outro abismo. Parece que, olha, talvez um problema que tenha começado na sua vida financeira, e aí você de repente está no seu relacionamento. Oi, Ângela, bem-vinda. Está no seu relacionamento, já não admirando mais o seu esposo, e isso acaba afetando a vida sexual de vocês, e os seus filhos têm a percepção da desconexão, e aí já se torna um ambiente ruim. Então perceba que, independentemente de qual área da sua vida que tenha entrado em desequilíbrio, ela tem a capacidade de puxar você para esse vale. Mas tem uma questão aqui. Depende de como você vai encarar essas coisas. Como você vai passar pelos seus processos. Como você tem encarado os desafios que te acontecem. Eu sou uma pessoa que todo dia que me acompanha por aqui, quase todo dia eu falo assim: faça um excelente dia, faça uma excelente tarde, porque não é sobre o que te acontece, mas é sobre o que você decide fazer sobre o que te acontece. E quando a gente está passando por um momento de desafio, o que acontece com a gente, tá? Nós estamos ali inseridos, imersos, e no momento que a gente está passando, parece que tudo aumenta. Os seus pensamentos, ele aumenta. O seu foco, os seus pensamentos são ocupados, são bombardeados. Vamos pensar aqui na questão financeira, como eu dei o exemplo. Puxa vida, a questão financeira está fazendo isso, puxa vida. E aí o seu pensamento está sempre ali. O foco é na sua dor. E nas dores que talvez isso tenha te gerado. Mas eu quero te fazer um convite nesse dia. Independentemente de qual seja o seu vale, qual seja o seu processo, o que te levou para lá, eu preciso te dizer. Talvez o seu vale seja um treinamento. Talvez você não tenha enxergado até hoje. MSG Moda, bem-vinda. Talvez você não tenha olhado os vales pelo qual você já tenha passado ali ao longo da sua vida como uma espécie de treinamento. Mas eu tô aqui hoje para te dizer que sim, desse lugar pode sair algo muito precioso. Desde que você se permita entrar para dentro. Desde que você não esteja somente com o olhar na sua dor. Mas Camila, você acabou de me dizer que quando a gente está passando pelo vale, todas as coisas parece que aumentam, o problema parece que se torna maior. Aquilo que era desafio agora já é um problemão que eu não consigo resolver, e de repente eu me encontro numa situação que as pessoas chamam, né, do fundo do poço, onde a gente tem uma instabilidade emocional. Uma hora a gente fala, não, vai dar certo, e talvez nesse fundo do poço nem mesmo esses pensamentos existam. E a questão é, existe um modo de você passar por isso de maneira diferente, encarando como um treinamento. Quando a gente está passando por um problema, por uma dificuldade, a gente tende a perguntar algumas coisas para Deus. Não sei do que você acredita, mas talvez você pense assim: por que eu? Por que isso está acontecendo comigo? Puxa vida, talvez você seja uma pessoa esforçada, talvez você seja uma pessoa que está buscando fazer, olha, dentro daquilo que você entende, que você acredita, você está buscando, sabe? Você está, como se diz, está fazendo direitinho as coisas. E aí, de repente, você chega nesse vale. E talvez você se depare com essa pergunta: por quê?
por que isso está acontecendo comigo? Mas o seu olhar, ele começa a mudar quando a pergunta não é por quê, mas quando a pergunta é pra quê? Pra que eu tô passando por isso? E talvez se você tá num vale hoje, eu quero te levar a refletir sobre como você passou por outros vales na sua vida. Vales que podem ser vários, traumas, vales que podem ter sido uma quebra financeira, vales que pode ter sido uma traição no seu relacionamento, vales... Oi, Ju, tudo bem, Juliana? Vales que podem ter sido diferentes coisas. Mas como você enfrentou aqueles vales? Como você passou por eles? Como você enfrentou? Agora eu tenho esse convite. Oi, Regina, quanto tempo? Para que você reflita sobre o que você aprendeu de todos esses vales que você passou na vida. Quantos recursos você pode ter tirado desses momentos de vale? Sabe, cientificamente, sobre o trauma em si, o trauma, ele carrega em si já os recursos. Por quê? O trauma, embora seja uma coisa aparentemente ruim que me aconteceu, ele também me trouxe aquilo que eu chamo de ferramentas. Ele fez com que você desenvolvesse um padrão para sobreviver àquela dor que talvez tenha te ocorrido. E exatamente essas ferramentas, tem coisas que na sua vida vão trazer peso. Mas esses pesos foram necessários. Imagine, por exemplo, você saindo de viagem. E aí você saiu de viagem e você tem que levar, é obrigatório, step, macaco, talvez até uma caixinha de ferramenta para os que são mais preventivos. E essas coisas pesam. Um pneu, uma roda a mais no carro pesa. Mas deixa eu te falar, nesses traumas, se você modifica o seu olhar, você vai encontrar recursos. Você vai entender que esses vales, eles não foram para te punir. Eles não aconteceram na sua vida para poder abafar. Eles não foram para poder te... Porque não foram para poder te matar. Olha aí você viva hoje. Mas será que hoje você consegue olhar sem a dor para esses traumas? Ou você ao olhar, ao se lembrar dessas coisas, esses momentos que te foram ruins, você só olha com olhar de dor. Você só lembra da sua dor. Se essa é uma realidade para você, de verdade, existe muito recurso para se tratar, para processos terapêuticos, mas o meu convite aqui hoje para você é para que você encare. Talvez você esteja passando por um dilema na sua vida, um lugar onde você fala assim: ei, que vale, que lugar que tem me secado a alma, que lugar onde tem me tirado a alegria, que lugar desgostoso. Eu convido você a olhar para o que você tem passado hoje. O passado tem como ressignificar? Sim. Inclusive busque recursos para isso, porque provavelmente os vales que você está passando agora, pense um pouquinho, eles são meio que repetitivos. Talvez não a situação em si, mas as sensações que te são ruins. O meu convite para você é:
busque modificar o seu olhar sobre o que você tem enfrentado. Quais são as dificuldades que você enfrenta hoje? Observe uma coisa. Como é que é isso no nosso cérebro? Pensa na palavra problema. O que te vem em mente quando eu falo isso? Talvez você consiga imaginar aí um grande muro na sua frente, talvez algo intransponível, grande demais. E quando eu modifico a palavra, eu altero problema para a palavra desafio. Que tipo de imagem aparece aí na sua mente? Talvez na minha apareça, depende do que você conhece, né, como desafio, mas vamos lá. Um labirinto, um desafio como um jogo de videogame, algo que eu preciso superar para mudar de nível. O meu convite aqui hoje é para que você modifique essa lente com a qual você vê. O que você está passando hoje não é para te matar, para te sufocar, para te secar os ossos, para te secar a alma. Não é. Nesse lugar, eu preciso dizer para você que existe recurso. Desde que você modifique o seu olhar. Desde que você se permita ser curada. Hoje, eu vim falar, e talvez assim, eu vou falar um pouquinho da minha experiência, e talvez isso te sirva de alguma forma. A Camila, ela passou por uma depressão. A Camila talvez já superou muita coisa na vida, mas chegou num momento em que eu me vi num deserto, de verdade, um vale, onde até mesmo os meus ossos se secaram. Não havia mais vigor, a instabilidade emocional era muito grande. E a Camila teve um momento de fundo de poço. E a Camila precisou clamar a Deus. Eu vou te mostrar um caminho que eu diria extremamente terapêutico que você pode fazer. E eu não estou menosprezando o meu próprio trabalho. Um caminho aonde você clame a Deus. Mas é no sentido assim, olha, de rasgar a sua alma. Eu não sei o que você já aprendeu sobre Deus. Não sei se você apareceu aqui, se você veio de um meio religioso. Eu não sei qual é a experiência, se você já teve ou não experiências com Deus. A Camila que teve depressão é a Camila que já tinha confiado em Cristo para sua salvação. Eu já tinha me rendido a minha vida para Ele. Mas a Camila que passou pela depressão não conhecia um pai. A Camila que passou pela depressão, ela não tinha o conhecimento de Deus como pai. Eu quero convidar você a refletir. Porque no primeiro momento, gente, a gente se relaciona com Deus assim como a gente aprendeu sobre os nossos pais. Verifique um pouquinho aí a sua paternidade, a sua maternidade. Será que eles supriram tudo? Independentemente se foram brilhantes pais, eu posso te dizer que não supriram tudo. Porque, olha, esse lugar de vale, todo ser humano um dia vai passar por ele, tá? Todo ser humano um dia vai passar por ele. Porque, na verdade, ele pode ser um grande presente. Depende da maneira que você encara. Infelizmente, muitas pessoas passam por esses momentos, não encontram as respostas e acabam tirando a própria vida. Mas quantas pessoas, de verdade, deixaram de viver, deixaram de desfrutar da vida
e estão apenas sobrevivendo. Talvez você vá passar por essa live aqui, eu não sei quem vai assistir. Porque não é de mim essa live, de verdade. Se você está passando por aqui, não foi eu que te convidei. Eu quero que você reflita um pouquinho. O que você sabe sobre os seus pais? Quais, Camila? O seu pai que te gerou. Seus pais biológicos. Eu não sei qual é a sua dor. Mas o que eu quero dizer para você é que existe um pai. Um pai perfeito. Um pai que não rejeita. Um pai que não abandona. Um pai que não trai. Existe um pai. E talvez ele esteja te convidando para esse lugar de desconforto, esse lugar que não é tão gostoso, os vales, os desafios, os sentimentos ruins. É comum buscarmos esses tipos de respostas em alguns momentos específicos da vida, onde a gente para se questionar. Adolescência, depois ali dos 40, depois dos 30, a gente começa a analisar o que eu já fiz, e nesse vale, geralmente tem duas perguntas que elas acontecem. Quais são elas? Quem eu sou? E a outra, para que eu sirvo? E se você não tiver essas respostas, deixa eu te falar, vão acontecer instabilidades emocionais, vão acontecer que o seu espírito murcha, vai acontecer que o seu corpo adoece. Camila, meu corpo físico? Sim. Bem-vindo, pessoal que está chegando, Ângela, Amanda, Bianca, oi Bia. Então, observe o seguinte, independentemente de qual esfera, no vale, todas as três serão atingidas. Eu quero falar, por exemplo, talvez para pessoas cristãs, que talvez agora ou depois vai assistir. O cristão, e eu diria o cristão na sua religiosidade, tá? O cristão tende a achar que tudo se resolve somente espiritualmente. E sim, na vida daquele que é cristão, tudo passa pelo que é espiritual. É dali onde vem a nossa conexão com ele. Mas as suas decisões, os seus pensamentos, as suas emoções estão na alma. E se tem uma orientação bíblica sobre tudo o que se deve guardar, guarda o seu coração. Por quê? Porque dali procede todas as fontes da vida. E nesse lugar de vale, o que acontece com essa vida? Ela se esvai. Às vezes de uma hora para outra, mas às vezes em momentos. E nesse lugar existe a perda do ânimo. A perda do ânimo. E você não tem ânimo de talvez pegar a sua Bíblia para ler. É a última coisa que você quer. Talvez nesse lugar você não tem ânimo para orar. E se você é cristão e passou por aqui, está por aqui, eu tenho 2 recados para te dar. O cristão, ainda mais nessa situação, ele se exige demais, ele se cobra demais, por causa dessa tal religiosidade, que esqueceu que a gente é humano, sabe? Que criou-se um padrão de comportamento em que a gente chama santidade. E
parece que se você não ocupar esse lugar, esse conjunto de coisas, você não é espiritual. Você não é crente o suficiente. Eu tô aqui para te dizer que não é sobre isso. Eu tô aqui para te dizer, ei, olhe para você. Eu tenho 2 recados aqui para cristãos, verdadeiramente cristãos, que passam por essa live. Primeiro, não despreze a sua alma. Se tem uma recomendação, aqueles que aguardam a manifestação, tá? O arrebatamento, o encontro com Cristo de maneira plena, que ele já habita, tá? Outra ideia da religiosidade é esse Deus fora. Não, ele tá dentro. Só que ele não invade a sua alma. Por quê? Ali é você que comanda. A decisão é sua. Ele te deu livre-arbítrio. A gente precisa compreender dessas coisas. Então, não despreze. Ele aguarda para que Paulo ora, ele fala assim, olha, eu oro por vocês, para que vocês sejam encontrados de maneira íntegra. É de maneira inteira, em corpo, alma, espírito. Agora, não despreze as suas emoções, não despreze os seus pensamentos, não despreze a sua alma. Pelo contrário, somos convidados a levar cativos todos os pensamentos. Então, olha, não ande por aí desapercebido. Veja que tudo isso é recomendação bíblica. Agora, um segundo recado para os cristãos. Talvez você esteja tão focado nas suas próprias dores. E quem já passou por esse vale sabe como é difícil. Como você não tem ânimo para orar, como você não tem ânimo para ler a Bíblia. Quanto é pior, quanto mais você se desanima quando existem comentários indevidos, quando é julgado porque está passando por um momento de depressão, porque talvez não apresentou a força necessária segundo os padrões. Então, se você já passou por isso e sabe, que tal acudir o outro? Porque a gente tem uma certa percepção de quando não está tudo bem, a não ser que o nosso olhar esteja só sobre o nosso umbigo, sobre as nossas dores. Eu digo que quando a gente olha para as nossas dores a fim de resolvê-las, num processo terapêutico, entendendo com conhecimento sobre isso, tá? A fim de ressignificar, de curar, de se permitir passar por essa cura, o que acontece? As suas dores, elas te impedem de enxergar o outro. Observe. Se você é cristão, observe como têm sido as suas orações. Será que você pede só por você? Será que isso fala de maturidade, mas também fala de um histórico de dor? Então, essas dores que você pode ter e enfrentar, elas estão te impedindo, bem-vindo, Anderson, de enxergar a dor do outro. Com qual olhar você tem enfrentado os seus vales? Eu preciso te dizer que os seus vales, os seus desertos, os seus desafios é um treinamento de Deus para a sua vida. Eu não sei quantos aqui já ouviram a frase assim: as suas maiores dores estão relacionadas ao seu propósito. E essa é uma frase muito verdadeira. Porque na escola na qual você é treinada, você vai conseguir olhar com um verdadeiro olhar de compaixão na vida do outro. Uma dor, quando ela é curada, ela tem a capacidade em si de curar os outros.
mas você precisa permitir. E eu quero levar vocês aqui a uma reflexão. Quais são os principais motivos que geram essa instabilidade emocional dos vales, que levam talvez repetições de vários padrões, que talvez você ainda não tenha consciência que é por isso que acontece. Sabe essas coisas que se repetem muito? Pensa aí na sua escola. Quando o aluno chega lá nós estamos quase final do ano, né? E aí não se aprendeu algumas coisas necessárias. O que que acontece? Ele precisa muitas vezes repetir aquele mesmo aprendizado. Eu quero trazer esse alerta para você na sua vida. Esses vales, eles têm vindo da mesma coisa. Eles têm se repetido, e pode ser, para que você eleve seu nível de entendimento, de consciência sobre essas coisas. Se questione, aprenda a fazer pergunta. E olha, alguns fatores que levam a essa estabilidade emocional. Primeira coisa, falta de amor próprio, tá? Falta de amor próprio. A pessoa não se ama. Camila, gente, isso aqui daria uma live só para falar desse tal de amor próprio e como a religiosidade massacra esse tal de amor próprio. Querida, se você não ama, você não é capaz de amar o próximo. Ponto final. Aquilo que você faz, aquilo que você serve, aquilo que você oferece é dependência emocional, é necessidade de pertencimento, é qualquer dessas coisas. E eu falo com você não só com conhecimento, mas também por prática. Agora, a gente só dá aquilo que a gente tem. E se não tiver amor próprio, deixa de falar, não vai amar o próximo. Não de maneira genuína. Outra coisa, baixa autoestima. Você aceita que todo mundo diga pra você quem é você, se tá bonita, se tá feio, se aquilo que você faz ou deixou de fazer é bom ou não é. Você não se sente segura. Você já perdeu o senso de quem você é, da sua identidade. Você já teve que colocar várias máscaras em cada ambiente que você chega para ser aceita, que você nem sabe mais como é que é o seu rosto. Quem é você? Então, eu quero trazer essas reflexões para vocês. Mas eu tenho também para finalizar aqui. Aonde que começa essas coisas? Qual é esse lugar onde eu posso aprender a me amar? Que eu possa entender de amor próprio? É um lugar, gente, onde eu me aceito como eu sou. E esse lugar é um lugar onde eu me sinto amada. E esse lugar, deixa eu falar para você, é na cruz. Esse lugar começa ali, na cruz. Porque eu não sei se você tem a percepção de quem você é. Da sua miséria, da sua mazela. Talvez você chegou aqui hoje achando assim, nossa, eu sou uma pessoa tão boa. Eu tenho um coração tão bom. Eu tô aqui para dizer que Deus diz que não existe nenhum bom. Nenhum sequer. Todos se extraviaram. Eu preciso dizer que você não é bom. Mas deixa eu te falar, você foi aceito do mesmo jeito. Você foi amado do mesmo jeito. E esse senso de amor, ele acontece nesse contexto. Aonde eu posso ser quem eu sou, com todas as minhas mazelas, com todas as minhas dificuldades. Algumas pessoas chamam defeitos, eu gosto de chamar de inabilidades. E nesse lugar eu me sinto amada. Então, à medida que eu, de fato,
conecto com essa verdade e é necessário sentir. Então eu começo a desenvolver o meu amor próprio, o meu autocuidado. E aí sim, de uma maneira genuína, eu começo a amar o próximo. Mas deixa eu te falar, se você não se sente amada, você entrega para todo mundo qualquer coisa, menos amor. Porque o amor, ele é transbordante. Ele às vezes vai ser sacrificial, sim, mas uma entrega genuína, sem esperar nada em troca. Será que temos amado dessa forma? Ou será que em um desses questionamentos, puxa vida, eu entrego tudo para todo mundo porque ninguém nunca olhou para mim. Na hora que eu mais preciso, não tem ninguém por mim. Você já passou por esse questionamento? Então, esse é um convite hoje para vocês, trazendo algumas reflexões que eu tenho tido. E aí existe essa decisão, para finalizar, né? O como. O que eu faço então? Esse papel, ele é nosso. E aqui eu vou dizer, antes de chegar no fundo do poço, a prevenção, tá? A prevenção de antes de chegar do fundo do poço. Eu vou usar o mesmo senhor, Davi. Davi, ele estava num momento de grande perseguição. Ele chega numa caverna escondido e ele clama a Deus. Deus meu, eu elevo os meus olhos para o alto. De onde me virá o meu socorro? Davi estava angustiado. Davi fala de uma angústia que secava teus ossos. E observe, em primeiro lugar, ele entra para essa caverna. Fala de lugar de solidão mesmo, desse olhar de olhar para dentro. E ele clama ao Senhor. E ele eleva os seus olhos. De onde me virá o socorro? E Davi, eu costumo brincar que ele faz uma reprogramação mental na alta, assim, ó, ele nem sabia, né? E aí, o que ele começa a fazer? Ele começa a se lembrar de eventos na vida dele, em que Deus, ele tinha visto Deus, Davi era um homem de guerra, ele tinha visto Deus trazer libertação para o seu povo, ele tinha visto Deus lutar as batalhas, ele tinha visto, e ele diz, olha, eu nunca vi um justo mendigar o pão. Olha, ele passou a olhar para as coisas que já tinham acontecido, ele rebobinou a fita, vamos dizer assim, e começou a fazer aquilo que em Lamentações diz, eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E aí, mais pra frente ele vai falar, aqueles que esperam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanecem para sempre. A questão aqui, queridas, não é não passar pela instabilidade emocional. Somos humanos. Nós somos suscetíveis. Quando a gente erra, a gente fica triste. Quando a gente está de luto, tem que chorar. Quando tá triste, chora. Mas tem gente que adota isso como uma filosofia de vida, praticamente, um estilo de vida. E deixa eu te falar, Deus não te chamou para essa vida. Ele tem uma vida abundante, que Ele já te deu. Ele já nos deu. E a Bíblia fala que essa paz que vem de Deus, ela excede todo o entendimento, ela guardará a sua alma. Ela vai guiar, ela vai direcionar. Essa paz que vem de Deus, ela guarda o nosso entendimento. Essa paz que vem de Deus, ela não é não passar pelos vales.
é passando pelos vales, significa que você não vai chorar, que você não está em dificuldade, que você... Não é isso, o mundo tereis aflições. Mas olha o que ele manda. Tem de bom ânimo. Queridas, Davi, o que ele fez? Quando ele estava muito triste, ele fala: eu recobrei o meu ânimo no Senhor. Consegue perceber que essa parte é nossa? Que as decisões são nossas? Mas as pessoas não investem em autoconhecimento. As pessoas não buscam compreender por que eu ajo dessa forma. Eu tenho algum trauma? De onde eu vim? Para onde eu vou? Falar de identidade e falar dessas coisas. Eu tenho aqui um convite, tá? Para você. No dia 21, eu vou fazer um workshop, onde eu vou falar o caminho definitivo para que você construa uma autoestima de maneira saudável. Para quem quiser, a partir de amanhã eu vou disponibilizar o link na minha bio, tá certo? Você pode ir ali fazer a sua inscrição para que você receba o link em formato de workshop. Vai ter ferramenta, vai ter tudo isso para que você participe e que você encontre esse caminho, a maneira correta, na qual você vai poder construir, desbloquear primeiramente e depois construir uma autoestima de maneira saudável. Agora, 3 coisas vão te garantir passar pelos próximos vales, pelos próximos treinos de Deus com outro olhar, de maneira intencional. Você realmente conhecer quem é você. Autoconhecimento mesmo. Outra coisa, você conhecer quem é Deus. Mas não é esse Deus que você ouviu falar, não. É esse Deus que deseja se relacionar. E outra coisa. Qual é o seu propósito? O que você foi chamado para fazer? Deixa eu te falar. Quem eu sou, para que eu sirvo? Se você encontrar essas 2 respostas na sua vida, eu posso te garantir que os próximos vales você vai passar de maneira diferente. Você vai conseguir trazer um novo olhar para tudo isso. Porque o seu propósito, ele te protege. Ele não te livra das aflições, mas ele te protege. Esse relacionamento de verdade com Deus, consigo mesma, tá? E com o seu propósito, aquilo no qual você foi chamado para fazer. Ah, é simples assim, Camila? É simples, me dá a resposta aí. Quem você é? Quem Deus é? O que você foi chamado para fazer? E para que a gente tenha essas respostas, muitas vezes Deus nos tira da correria, dessa agitação da nossa vida hoje, e nos traz para esse lugar onde não tem outra coisa a fazer a não ser refletir, mergulhar para dentro. É para dentro mesmo. Não existe resposta fora. É para dentro. Na filosofia, né, tem a caverna de Platão. A gente vê na natureza o casulo da borboleta. Mas é necessário nesses lugares de vale que você se volte para dentro para buscar respostas. Respostas que talvez você nunca parou para refletir. Ou talvez você está tendo tantos vales na sua vida e você está só adiando de buscar essas respostas. E o seu sofrimento não vai embora, ele volta. Porque essas são respostas que nós, como seres humanos, são as mais importantes da gente entender e ter. Quem eu sou,
Para que eu sirvo? Se você não tem essas respostas ainda, e se talvez na sua vida hoje você esteja passando por um vale, entenda que esse é um momento onde você pode entrar para dentro e se questionar e fazer, talvez como uma outra pessoa que gritava e dizia: ei, filho de Davi, tem compaixão de mim? Sabe por quê? Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, abre-se-vos-á. Só que às vezes você acha que a resposta vai vir de uma maneira. E Deus pode usar outras coisas. Uma live, usar uma pessoa, usar qualquer coisa para te trazer essas respostas. Tá certo? Espero que tenha sido útil para você. Fica aqui o convite. Dia 21, workshop para falar sobre essa autoestima, a construção da autoestima saudável, para que você não precise mais viver nessa gangorra da instabilidade emocional, para que você consiga prosperar na sua vida. Precisa haver esse equilíbrio emocional, tá certo? Um grande abraço para vocês e, como eu gosto de dizer, faça uma excelente noite.